Seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de Mindset, falando sobre planejamento estratégico. Eu espero poder contribuir de uma maneira provocativa para que você consiga pensar em alguns aspectos ou de uma maneira diferente do que você já tem pensado. Agora eu não sei quem é você que está me ouvindo. Eu não sei qual é a sua experiência profissional e a visão que você tem sobre investimentos no day trade. O que eu posso fazer aqui é trazer uma visão para que você possa pensar em algo que talvez você ainda não tenha pensado. O primeiro passo de um plano é saber onde se quer chegar. E que esse saber onde quer se chegar não pode estar relacionado com dinheiro. É lógico que o dinheiro ele está implícito nisso. Afinal de contas, você está no mercado para ganhar dinheiro. Só que o dinheiro ele vai ser uma consequência do quão profissional você consegue ser. Então, independente de quem você é, independente do quanto dinheiro você tem para investir, vamos buscar um nivelamento dessas informações para entender que o seu maior objetivo, o seu propósito, se a gente pode dizer assim, já que você quer ser investidor do day trade, é se tornar um profissional do day trade. Muito bem, qual é o segundo passo de um planejamento estratégico? Se eu sei aonde eu quero chegar, eu preciso pensar em como fazer para chegar lá. E aí não tem outro jeito. Você vai precisar estudar, você vai precisar pesquisar. E uma das coisas que eu considero como um erro no nosso plano de desenvolvimento, de formação e educação é encontrar o caminho mais fácil, que nós aprendemos um modelo escolar entre professor e aluno. O professor é aquele que fica responsável por passar suas informações, o seu conhecimento, os seus estudos, a sua pesquisa para os alunos, e os alunos, com a máxima atenção por não terem contato com os mesmos conteúdos que o professor teve, se colocam numa posição passiva de ouvintes, atentos, querendo aprender aquilo, e a partir daquilo eles começam a desenvolver. Até aí, poxa, nada de errado, é um modelo. Mas ser passivo é perigoso. Por quê? Porque você pode acabar copiando modelos que de fato não vão servir para você. Às vezes, os alunos se tornam papagaios. É importante ser ouvinte, é importante aprender, mas é importante também ter um nível de criticidade. Tem que saber se aquilo que você está ouvindo realmente faz sentido para você. E fazer um filtro. O que é que daquilo que eu estou ouvindo realmente pode ser útil e aplicado para mim, e o que é que eu posso me desenvolver a partir daquilo que está sendo dito. Você tem o seu próprio caminho a ser descoberto. É importante que você entenda que você vai ter que fazer aportes mensais. Eu sei que para algumas pessoas isso vai ser algo que soa ser impossível devido às condições de hoje no momento. Algumas pessoas vão ter condições de fazer aportes de R$ 200, outras de R$ 100 ou valores intermediários entre eles. É possível fazer? É. Mas o mínimo ideal dentro da metodologia que eu vou passar para vocês é de R$ 300. Para mim não importa se você é milionário e quer se profissionalizar me acompanhando. Todo mundo deve buscar esse objetivo de fazer aportes mensais de R$ 300. Vocês vão entender um pouco disso um pouquinho mais para frente. Agora, é só dinheiro que a gente tem que se preocupar?
né, em alocar? Não, você também vai precisar dispor de tempo. O day trade, ele tem o início das operações às 9 horas da manhã e finaliza às 18h30. E tem muito trader por aí que fica o dia inteiro de frente do computador, de uma tela, para que ele consiga dar, na ideia dele é conseguir fazer o máximo de operações que ele conseguir fazer, obviamente com a intenção de fazer operações lucrativas, para que ele consiga ganhar o máximo no dia. E aí eu volto a falar, tá errado. Dentro da minha metodologia, dentro daquilo que eu aprendi, tempo é o seu ativo mais precioso na sua vida. Não tenha dúvida disso. E nesse ponto, o day trade é um ladrão. Se você acha que dinheiro é o que ele pode tirar de você com maior facilidade, sinto muito lhe informar, mas é a segunda coisa que ele pode tirar com maior facilidade. A primeira coisa que ele vai tirar com muita facilidade é o seu tempo. Porque você vai priorizar por conta do seu interesse, por conta da sua necessidade, ficar sentado na frente de um gráfico o dia inteiro com a expectativa de conseguir fazer mais e mais dinheiro. E ao fazer isso, você deixa de dar atenção para outras coisas extremamente importantes na sua vida. Você precisa primeiro avaliar se você tem condição de passar 1, 2, no máximo, estourando 3 horas da sua manhã na frente do computador. Se você não tem essa condição de fazer hoje, não adianta você querer fazer day trade. Pelo menos não de uma maneira, como eu posso dizer, ativa, para se capacitar como um profissional. Existem algumas formas de você fazer day trade sem estar olhando o computador. São maneiras automatizadas através de robôs, através de copies, né, de outros traders. Existem formas por aí, basta você pesquisar. Está tudo disponível na internet. No entanto, se você se interessa em realizar essa atividade como um profissional do mercado financeiro, você vai precisar dispor de tempo para isso. Você consegue alocar esse tempo para isso? Se você conseguir, 1 hora, 2 horas por dia é o suficiente. Todo o excesso, todo o além disso vai ser um desperdício de tempo da sua vida que deve ser alocado para que você possa fazer outras coisas que você tem interesse ou que tem necessidade. Como, por exemplo, uma especialização, um curso, atividade física. Se você desenvolve um pensamento no day trade como uma empresa, você precisa entender que toda empresa, para poder existir, tem os seus custos operacionais. Quando você estabelece qual vai ser o custo operacional que você tem por trader, você está colocando uma expectativa de que com aquele custo você vai buscar alcançar um resultado. É simples assim. Então, o custo ele pode acontecer integralmente e faz parte de qualquer negócio. A única coisa que dá para controlar no day trade é o tamanho do seu custo operacional. E o tamanho do seu custo operacional não pode ultrapassar a 10% daquilo que você tem na sua conta. Para que você consiga fazer 10 operações com o mesmo custo,
para que você consuma todo aquele valor. Então, como eu falei para vocês, no valor de R$ 300, o seu custo operacional, 10% do seu custo operacional, vai ser um custo de R$ 30 por operação. Mas qual é o grande problema do trader? É que muitas vezes ele não consegue assumir o custo operacional de uma operação e tem a ilusão de recuperação do dinheiro. E uma coisa que eu falo para as pessoas que eu atendo: não existe recuperar dinheiro. Não existe. Um custo é simplesmente um custo e que vai fazer parte do negócio de qualquer forma. Uma boa gestão vai tentar minimizar os custos o máximo possível. Você vai errar? Vai. E vai assumir esse custo do erro. E não se recupera isso. O custo já foi. O stop curto é o stop mais barato que você pode ter, é o menor custo operacional que você pode ter. E se você aceita isso, tudo bem, você espera o preço sair daquela região, espera o mercado se comportar de uma outra maneira, de forma que atenda ao plano operacional que você tem. E muitas vezes isso não acontece nem no mesmo dia. E você precisa esperar um outro dia, que também pode não acontecer. Hoje, por exemplo, eu não fiz nenhuma operação. Porque o preço dentro do horário em que eu atuo não chegou aonde eu queria para poder dar entrada numa operação. Então, eu não ganhei nada, mas eu também não perdi nada. E uma coisa muito importante que você precisa conseguir entender, que ao invés, você iniciante, tá? Aspirante, ao invés de você estar ali para ficar pensando em ganhar, vamos desenvolver a mentalidade de não perder, ou perder o mínimo possível, até que você consolide muito bem o seu operacional, que você se consolide interiormente para conseguir fazer a sua operação, mas principalmente que você consiga fazer com que o seu caixa cresça gradativamente. Tá certo? Então, essa é a execução. Depois que você faz a execução, você precisa olhar para todo o processo, desde o comecinho, e avaliar. O resultado foi alcançado? Sim. A operação aconteceu de acordo com o plano ou eu consegui alcançar o resultado mesmo me desviando do plano? Isso é bom ou é ruim? Isso aumenta ou diminui o meu risco? Isso precisa ser levado em conta. Entenda, protocolos, eles demoram mais para serem realizados. Mas quando são realizados, eles não é que eles garantam um resultado, mas eles tornarão você muito mais confiante e disciplinado para executar. E é diferente do achismo. Como eu falei para vocês, hoje eu não fiz nenhuma operação porque o meu protocolo de entrada numa operação não foi alcançado. O mercado não me entregou aquilo na hora que eu estava operando. No entanto, dentro do mesmo período, surgiram diversas oportunidades que não estavam no meu planejamento operacional. E eu sabia que eu poderia fazer uma operação e ter um lucro. Mas eu não fiz. Por quê? Porque a operação não estava dentro do meu plano. Então, se ela não apresenta aquelas características, eu não faço. Por quê? Porque se ela não está ali,
apesar de eu achar que o trade daria certo, eu estaria atuando como um apostador, como um jogador. Eu estaria aumentando a minha probabilidade de risco. E é tudo que eu não quero. Eu quero diminuir ao máximo possível, minimizar o máximo possível o risco de perder dinheiro. Por essa razão eu não fiz. Eu poderia ter feito 5, 6 operações hoje lucrativas. Pelo tempo de tela que a gente tem. Mas eu decidi não fazer porque eu não estaria cumprindo um protocolo que eu mesmo estabeleci, que não me garante o resultado, porque como eu falei para vocês, a única garantia que a gente tem é sobre o nosso custo operacional, mas que me deixaria muito mais tranquilo de entrar numa operação de acordo com o protocolo. Então, a sua avaliação sobre o que você fez anteriormente é muito importante. Só que, quantas vezes a gente acaba revendo, né, como é que foi o plano, e algumas vezes a gente acha que está 100% certo. A gente tem uma tendência de se autossatisfazer. A gente tem uma tendência natural de pensar que a gente realmente fez o que tinha que ser feito. A gente tem uma tendência de passar o pano nos nossos próprios erros, de se livrar de uma culpa, de se livrar de uma irresponsabilidade. Então, Marcelo, eu entendo que é extremamente importante que você tenha uma supervisão, que você tenha um acompanhamento para saber se realmente você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Então, para isso, você precisa ter um plano de trading escrito diariamente, conforme eu já falei num vídeo anterior. E esse plano de trading, ele precisa ser compartilhado com alguém imparcial à sua própria vontade, para que ele possa ler aquele plano, para que ele possa olhar o gráfico, ver a operação onde você entrou, avaliar o seu stop, avaliar o seu alvo e entender se você está realmente se submetendo, como eu falei no vídeo de disciplina, às suas próprias regras, aos seus regulamentos e aos regulamentos do seu operacional, para saber se você está disciplinado. E aí, essa avaliação, né, que é uma crítica construtiva de uma terceira pessoa em relação a você, é o que vai te ajudar a se manter neste caminho de conseguir suportar, né, ao impulso, a ansiedade, a tentação, a vontade de querer fazer quando você não deve fazer. Então todas esse universo de possibilidades que podem acontecer, eles precisam ser vistos por alguém, conversados com você, de forma que você consiga fazer os ajustes necessários no seu ambiente de trabalho, no relacionamento com as pessoas, na sua própria autoobservação sobre o seu estado emocional, o seu estado de humor. E que você consiga dar conta de todas essas coisas para minimizar. Ah, mas é possível você chegar num ponto zen onde eu vou conseguir não ser humano para operar? É claro que não. Esses dias eu escutei uma pessoa falando sobre o trader psicopata. O trader psicopata o psicopata é aquele que não consegue sentir emoções, né, de
de arrependimento, né? Sentimentos de arrependimento, não consegue sentir culpa, né? Uma pessoa parece um robô, né? Pode haver traders psicopatas por aí? Pode haver sim, mas falando no geral, né, não são, não são. Todos nós somos emoção. O ser humano é classificado como um animal racional, no entanto, ele é um ser emocional. Toma suas decisões com bases em emoção. Então, quanto mais você conseguir se dedicar ao seu próprio autoconhecimento, você se submeter a um processo terapêutico para que você consiga deixar de fazer overtrading, que você não entre nas armadilhas de um dia de fúria. Tudo isso é muito importante para que você se desenvolva como pessoa. No livro que eu escrevi, eu vou deixar o link aí na descrição aí embaixo, ele fala exatamente sobre isso também, que o mercado ele vai refletir quem você é, como pessoa e como trader. E que nós costumamos transferir para o mercado, para o gráfico, para a tela, todo o nosso mundo interior. Então você vai passar a ter consciência, né, tanto das coisas maravilhosas que existem dentro de você, tanto das coisas bestiais que também estão aí dentro. E saber administrar essas coisas não é um processo simples. E o processo psicoterapêutico, para que você consiga lidar com essas novidades todas que se apresentarão sobre você mesmo, se torna muito importante. Eu espero que esse conteúdo todo tenha feito você refletir e você consiga parar para pensar aí sobre todo esse conteúdo a seu próprio respeito, sobre como você está investindo em você para que você tenha melhores resultados e consiga sair da fase 1 o mais rápido possível. A fase 1 é conhecida como a fase das perdas consistentes, que eu gosto de chamar com outro nome, que é a fase do aprendizado. A atenção é uma condição para que você tome boas decisões, racionais e também emocionais. Mas quando você tem o conhecimento, você está atento, você consegue fazer com que a razão se sobreponha à emoção. Se assim não for, o inverso vai ser verdadeiro e as chances de não se dar bem serão grandes. Bom, falei demais. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa o seu like aí no vídeo. Inscrevam-se no canal. Comentem se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma sugestão de algum outro tema. E se você conhecer alguém que você considera que seja importante que esse vídeo chegue até ela, compartilha com ela. Um abraço.